Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP da Itália 2009. Essa que é até agora a última vitória do Brasil na Fórmula 1. Pois lá o Rubinho deu o show e venceu a prova. A corrida não foi aquelas coisas, mas foi bem especial. E sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. A Fórmula 1 2009 teve uma surpresa, a Brown GP. No ano anterior era a Honda, foi vendida por €1 para não demitir todo mundo. E essa Brown GP era bastante dominante até a Inglaterra. Da Austrália até a Inglaterra, o Button venceu 6 vezes. E depois de Istambul, ele não venceu mais. Na Inglaterra, o Vettel venceu. Na Alemanha, o Weber. Na Hungria, o Hamilton. Em Valência, o Rubinho. E na Bélgica, muito antes da Itália, o Raikkonen venceu. Então, de Istambul até Spa, a Brown venceu apenas uma vez. Mas o campeonato, após a etapa da Bélgica, Button bem à frente seguia liderando. Rubinho, 15 pontos atrás, era o segundo. Isso por milagre ainda. Vettel era o terceiro na cola do Rubens. Weber e Kimi fechavam o top 5. Após esse leve resumo, agora vamos para Monza. No único treino que eu achei, o TL1, o Hamilton foi o mais rápido. Ele fez 23.9 e era o primeiro. E é isso, eu não achei outro treino. E também eu não achei o quali completo. E por isso voltaremos lá para o Telegram, o Memórias da Fórmula 1. Então vamos para o quali. Nessa imagem em 4K, tínhamos a luz verde e o Q1 começava. Quando faltavam 17 minutos, o Fisichella fazia a volta. Ele que estava no lugar do Massa, que sofreu um acidente lá na Hungria. Depois de 2 minutos, o Raikkonen vinha e era o primeiro. Grosjean era o segundo. Quando restavam 13 minutos, o Rubinho fazia o 24.0 e era o primeiro. Depois de 1 minuto, o Button era o segundo. Quando faltavam 4 minutos, seriam eliminados Trulli, Buemi, Glock, Weber e Alguersuari. Com o tempo já encerrado, o Trulli melhorava e era o P14. Glock, o P13, eliminava o Glock. Junto com ele também foram Nakajima, Rosberg, Buemi e Alguersuari. Depois de alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 começava. Quando faltavam 10 minutos, as voltas eram marcadas. Vettel era o segundo, Alonso o mais rápido e o Kovalainen era o terceiro. Depois já aparecia o Heidfeld andando. Isso pois o motor dele foi para o espaço. Depois de 1 minuto, o Barrichello era o primeiro. Ele tinha 22.9. Hamilton já era o segundo. Quando faltavam 5 minutos, apareceu Kubica parado. Ele também era da BMW, a mesma equipe do Heidfeld. Ou seja, o problema também era do motor. E nesse momento seriam eliminados Grosjean, Kubica, Lewis, Heidfeld e Fisichella. Com o tempo já encerrado, o Lewis melhorava. Ia para quinto, eliminava o Trulli. Junto com ele também foram Grosjean, Kubica, Fisichella e Heidfeld. Depois de 5 minutos, tínhamos a luz verde e o Q3 italiano começava. Quando faltavam 7 minutos, o Raikkonen fazia o primeiro tempo. Depois de 2 minutos, o Hamilton era melhor que ele. Quando restavam 2 minutos, o Sutil ia para segundo. Raikkonen era o P2. Kovalainen o quarto e Rubinho pesado era o sétimo. Com o tempo já encerrado, o Sutil era 5 milésimos mais lento que o Lewis. E quando cruzou a linha, ele simplesmente era o primeiro. Mas lá atrás vinha o Hamilton. E quando o inglês passou, ele fazia o 24.0 e era o primeiro. Então Lewis Hamilton era pole na Itália. Sutil por 1/10 era o segundo. Após esse quali italiano, tínhamos o grid formado. Hamilton na pole. Sutil era o segundo. Kimi o terceiro. Kovalainen o quarto. Barrichello, Button, fila só Brown, Lewis e Alonso. Vettel, a cara do Seb, Weber, Trulli e Grosjean fechavam top 12. Após tudo isso, agora vamos para a corrida. Na tarde italiana, sabíamos que Rubinho estava pesado. Então ele faria uma parada contra duas dos líderes, o top 3. E na volta de formação, aparecia em qual volta eles iam parar. Hamilton na 14, Kovalainen na 25 e Rubinho só na 28. Mas depois as luzes se apagavam e a corrida começava. Hamilton não largou tão bem. Tínhamos um trio wide e na curva 1 de forma impressionante o Hamilton seguia na ponta. Depois, um pouco atrás, o Rubinho era o quarto. Kovalainen queria voltar, mas o Brasa segurava.
Depois o Button ia pra cima e ele também passava o Koff. Já lá atrás apareceu o Webber na brita. No fim da volta, o Kovalainen perdia mais uma posição. Que isso, rapaz? Quebrou a câmera. Na volta 2, o Vizsla ia pra cima, mas o Vettel fechava no meio da reta. Depois disso não teve nada. O ano era 2009. Todo mundo se espalhou e só tinha resenha na hora das paradas. Então na volta 15, o Sutil chegava no Raikkonen, enquanto o Lewis lá na frente entrava no box. Ele saía dos macios e ia pros duros. Na 17, o Sutil, o terceiro, entrava no box. Depois de 2 voltas, o Raikkonen entrava, trocava seu pneu e saía atrás do Sutil. Ou seja, com o overcut, o Sutil passava o Raikkonen. Na volta 23, o câmbio do Liuzzi ia para o espaço. Então o italiano abandonava a corrida. Na volta 27, o Rubinho fazia a melhor volta e ainda por cima aumentava a vantagem sobre o Button. E na volta seguinte, o inglês entrava no box, fazia a sua troca. Que isso, rapaz? No fim da volta, o Rubens acelerava e entrava no box. A Brown fazia boa troca e saía de boa na frente do Jess. Ele saiu em quarto, mas o top 3 ainda iria fazer outra parada. Quando faltavam 20 voltas, o Hamilton fritando o pneu entrava no box. Na pista, o Barrichello vinha vindo e passava o inglês. Então Brasa virtualmente era líder da corrida. Quando restavam 17 voltas, o Sutil do nada fazia a melhor volta. E no fim dessa volta, o primeiro e o segundo entravam no box. Enquanto isso, na pista, o Rubinho passava voado. Então Brasa liderava a corrida. Depois de umas que o Sutil quase passou reto. E ainda quebraram o retrovisor dele. E quando faltavam 14 voltas, as Toyotas estavam roda a roda. Quando restavam 12, o Sutil começava a chegar no Kimi. E depois de uns, o Vettel errando e escapando sozinho. Depois de 3 voltas, o Sutil queria chegar. Mas como o Kimi tinha o Cass, era quase impossível de ultrapassar. E quando faltavam 5 voltas, vimos a Ferrari. A Ferrari pensando, mas o que é isso? O que é isso? Uma Toyota? Será que eles se acharam? Era a maior resenha. Estavam roda a roda, quase escapavam. Saíam melhor e ficavam roda a roda de novo. Até que o Trulli escapava. Quando faltavam 3 voltas, o Hamilton chegava no Button. Nas voltas passadas, o Lewis tirava a vantagem. Depois mostravam o Alonso, mas o Rubinho abria a volta final em Monza. Ele estava de boa lá na frente, mas o Hamilton queria passar o Button. Depois o Rubinho lá na frente. Que isso, Lewis? O inglês bateu na última volta. Mas lá na frente, de forma sensacional, Rubens Barrichello vence na Itália. O Brasil vence em Monza. Era o Brasil no topo do pódio. A vitória 101 do Brasil na Fórmula 1. Button era o segundo. O Raikkonen de graça conseguiu o pódio, pois era o terceiro. E depois de umas que o Hamilton tocou na zebra, perdeu o carro e foi pro muro. Já no parque fechado, o Rubens saía do carro. Que isso, cara? Depois ele abraçava o Button. No pódio ele sambava e ouvimos o lindo hino brasileiro. E infelizmente essa é até agora a última vitória do Brasil na Fórmula 1. Mas é isso, foi esse vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos, até lá, falou e fui.